E aí, pessoal, tudo bom? A gente já viu no primeiro episódio da semana passada sobre a expansão da nossa cidade, inclusive muito antes da fundação. Agora, a gente vai ver uma outra parte da nossa história e da formação da cidade. E a gente vai continuar contando de uma maneira diferente. A gente quer contar a história de baixo para cima. Quem foi que realmente construiu essa cidade? Dessa vez, nesse segundo episódio, a gente vai começar a falar da população negra. A gente sabe que a população de escravizados e libertos era inclusive maior do que o restante da população aqui da nossa cidade. E eles têm um papel muito importante na formação de Juiz de Fora. Então, caminha com a gente, vamos resgatar mais um pouquinho dessas memórias e bem-vindo a mais um episódio de Resgatando Juiz de Fora. O começo da organização territorial da nossa cidade é resultado do desenvolvimento das estradas e também do fortalecimento da economia cafeeira. Nós somos um município de barões, né? Se você olhar o nome das nossas ruas, Barão de Cataguás, bairro Barão do Retiro, enfim, é uma cidade do baronato, uma cidade que foi nascida do café. Basicamente, que a gente também não nota muito isso, mas a sociedade daquele momento era uma sociedade masculina, branca, né? E política. Se a gente pegar o triângulo central de hoje, que mudou muito pouco em relação de 1860, o triângulo central vai se fechar com a Getúlio Vargas, homem, branco e político. E a Barão do Rio Branco, homem, branco e político. Dentro desse triângulo, todas as ruas ou tem nome de santo, ou tem nome de homem, branco, político. Todas elas, não tem exceção. Aí você vai pegar Barão de São João Nepomuceno, vai pegar Alfield, vai pegar Marechal Deodoro, vai pegar Marechal Floriano Peixoto, Oscar Vidal, são todos homens. Brás Bernardino, enfim, é o retrato de uma sociedade que foi fundada nesse momento, né, de uma estrutura em que o domínio masculino, branco, né, e de posse, né, era a formação da elite juiz-forana, estava despontando naquele momento, quase ninguém é daqui, né, a nossa formação é de quase todo mundo de fora daqui. A gente precisa entender como era o nosso território na época e como era composta a população da cidade. Um censo foi realizado no estado todo, na província de Minas toda, em 1855, chamado Mapas de População. E talvez o dado mais impressionante que a gente tenha nesse momento é que em 1855 nós tínhamos muito mais escravizados do que pessoas livres, morando aqui no município de Juiz de Fora daquele momento, 1855. E um dado fantástico em 1855 é que o município de Juiz de Fora em 1855 era gigantesco. Por lei ele havia recebido os territórios que pertenciam ao atual município de Rio Preto, que na época eram Santa Bárbara do Monte Verde, Rio Preto e Santa Rita do Jacutinga. Olha o tamanho de Juiz de Fora. Era todos aqueles que eu descrevi, ainda há pouco, e até Santa Rita do Jacutinga, o município de Juiz de Fora, e até Santa Rita do Jacutinga era um mundo. E nesse mundo moravam 28 mil pessoas, cerca de 28 mil pessoas, e a maior parte dessas pessoas escravizadas. O primeiro dado que a gente tem aqui, entre aspas, para Juiz de Fora, porque não existia como município, é de 1831, num censo, entre aspas, que chamava-se Lista Nominativa, que nós vamos ter aqui 1.400 pessoas morando num território gigantesco, e dessas 1.400, quase 800 eram escravizados. Quer dizer, a gente tinha uma população escravizada muito maior do que a população livre desde sempre, desde a nossa Constituição. Fomos então até o Arquivo Histórico de Juiz de Fora para conversar com quem também conhece bastante sobre esse assunto. O negro tinha dono e suas histórias muitas vezes são invisibilizadas. Era a maior força de trabalho que havia na época. E desde as primeiras levas de escravizados que aqui chegaram, eles ajudaram a construir, né? A derrubada de mata, a plantação de cafezais, a construção de casas, aberturas de estradas. Então, é o braço do trabalhador negro escravizado que ajudou a construir a nossa cidade.
Então, não podemos esquecer isso, a importância gigantesca dessa massa populacional para a construção da nossa cidade. O negro era empregado, né, nas diversas atividades, né, de trabalho, era empregado uma parcela expressiva, era empregado no trabalho do eito, né, no trabalho da roça, uma outra parcela empregada nos serviços domésticos e outras atividades, né? Tinha os escravos especializados, carpinteiros, pedreiros, as engomadeiras, cozinheiras. Então eles faziam parte assim de toda a nossa estrutura, né? Todo o trabalho manual pesado estava a cargo da população escravizada. Apesar da posição de cativo e totalmente sem direitos, o escravizado não perdeu a sua humanidade. Tivemos muitos exemplos de luta e de resistência contra um sistema duro e perverso. Então eles procuraram criar laços de família dentro das unidades produtivas, laços de parentesco através das relações de batismos, né, de casamentos. Nem todos conseguiram ter acesso ao casamento formal na igreja, mas eles tinham as suas uniões consensuais e muitos procuraram também resistir àquele sistema perverso, fugindo, outros cometendo suicídio, fazendo fugas coletivas ou fugas individuais. Surge então um símbolo dessa resistência em nossa cidade. Teófilo era considerado o escravo fiel da fazenda. Era casado com Lúcia, cozinheira, pai de Feliz, que tinha 9 anos, e de Adão, 15 anos. Eles eram escravizados na fazenda de Dona Francisca Umbelina e sua família. Então, em um dia de janeiro, a família foi à missa, mais alguns escravizados, e ele disse que não estava se sentindo bem, que ficaria tomando conta da fazenda, que ficaria na fazenda. Nesse meio tempo em que a família e mais alguns escravizados foram até a missa, ele aproveitou e fugiu. Ficou durante 4 anos foragido, depois foi encontrado, foi devolvido à família. Quando retornou à propriedade, ele foi severamente espancado e devido ao espancamento, né, a surra que ele levou, né, porque foi um castigo exemplar, ele veio a falecer no dia seguinte. Então, no dia 29 de março de 1884, o escravo Teófilo, né, ele faleceu por conta do severo castigo que ele recebeu, por conta da fuga que ele havia feito há 4 anos atrás, né, resistindo, né, àquele sistema perverso, né, a busca pela liberdade. A cafeicultura se consolida em Juiz de Fora. O tráfico atlântico de escravos já estava proibido desde 1850, através da Lei Eusébio de Queiroz. Os senhores de escravos contavam que manteriam o sistema através dos filhos e filhas dos cativos que ali nasciam, e veio então a Lei do Ventre Livre, em 28 de setembro de 1871. Essa lei, né, além de libertar o ventre, ela também estabeleceu que o escravo que conseguisse formar um pecúlio, que tivesse condições de comprar a sua liberdade, ele poderia oferecer ao seu proprietário e assim conseguir comprar a sua liberdade. E é bem aqui, nessa parte da história, que Juiz de Fora conta um dos seus casos mais famosos de força e resistência negra, Rosa Cabinda. Ela era escrava do comendador Henrique Guilherme Fernando Alfeld. No inventário da dona Carlota, esposa do Alfeld, ela foi avaliada em R$400 mil e foi descrita como possuindo um defeito físico na mão. Em 1873, ela conseguiu o valor de R$300 mil e ofereceu ao Henrique Guilherme Fernando Alfeld para conseguir a sua liberdade. Ele se recusou, dizendo que ela era uma boa doméstica, né, que ela realizava bem os trabalhos, e se recusou a conceder a liberdade a Rosa Cabinda. Ela recorreu à justiça, foi arbitrado, né, foi nomeado alguns avaliadores que aceitaram, né, que avaliaram a Rosa em R$300 mil e dessa forma
o comendador Alveld teve que assinar a Carta de Liberdade da Rosa Cabinda, né? Então, mostrando, né, que os escravos, os escravizados, né, eles não aceitavam passivamente, né, a sua condição de escravizado. O Eduardo Crochet fala pra gente sobre o bairro Floresta, dentro desse contexto dos negros em Juiz de Fora. Então, o bairro Floresta ele é um bairro que, para contar essa história, ele é bastante emblemático, porque a gente tem ali várias fases da produção aqui em Juiz de Fora e da relação com a mão de obra, inclusive a mão de obra escravizada, né? Então, a gente tinha ali uma grande fazenda de café, né? Uma fazenda produtora, cafeicultura, e tinha um grupo grande de escravizados que ali residiam. Já naquela transição da escravidão de famílias, né? Então você já tinha alguns grupos familiares de escravizados que moravam ali, que tinham, né, parte deles, alguns tinham também as suas algumas casinhas e tal, e outros que durante bom tempo viveram na senzala. A família do Eduardo vem de lá. Ele descende desses escravizados e por isso ele fala com propriedade. Ele conta uma história que mexe com a gente. Um episódio que se passou com sua mãe e seu pai em uma viagem. Meus pais estavam visitando com amigos a cidade de Ouro Preto e foram num restaurante que funcionava também como galeria, né? E aí nesse restaurante tinha vários quadros pintando as fazendas de Minas Gerais, né? Muito essa coisa de contar a história da cidade e as histórias do estado a partir das suas fazendas, das famílias. E a minha mãe, logo que viu aquele quadro, reconheceu, falou: olha, essa é a fazenda do Floresta. Aqui a curadora veio e olhou e falou assim: ah, você conhece lá? É realmente a fazenda do Floresta. Aí a minha mãe falou: a minha família vem de lá. Ela: sua família, você também é descendente dos Assis? Ela: não. Tá vendo aqui de onde você está vendo esse cavalinho? Se você andar um pouquinho mais profundo e virar aqui à esquerda, lá atrás tinha uma senzala. Minha família é daquela senzala dali. Então, assim, é uma história interessante, porque aí depois os amigos dos meus pais que estavam lá ficaram entusiasmados com a história, acabaram comprando o quadro para eles. E a gente tem isso lá na nossa casa para contar um pouco essa história. E aí, pessoal, tudo bem? Semana que vem a gente continua contando a história sobre a nossa cidade, de uma maneira diferente, aquela história que todo mundo conhece, da fundação até os dias atuais. Muita gente já sabe como ela se deu. Agora a gente está contando sobre as mãos que ergueram essa cidade, sobre a expansão da cidade em paralelo ao nosso desenvolvimento. Semana que vem a gente vai continuar e vamos falar dos trabalhadores, serão os nossos protagonistas. Então, eu te espero na TV JF-TV 35.1 da TV aberta ou no YouTube Câmara Municipal JF no sábado a partir das 2 da tarde. Até lá!